Boa noite para todos. Com muita alegria estamos aqui para dar início ao nosso estudo das quartas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 5 de julho de 2023, e vamos aqui dar sequência ao nosso estudo das obras de Emmanuel. O querida amiga Eliana Araújo aqui, boa noite, bem-vinda. A Maria Luísa também, boa noite, viu? Carol Belisário, tudo bem? E o nosso boa noite aqui, nosso abraço fraterno a todos que estão acompanhando pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Já temos aqui presentes a Carmen Albertoni, a Elizabeth Fonseca, a Fátima Chaves, Beatriz Nunes, a Zizi Cristóforo, boa noite, Deise Florencio, nossa amiga lá da Pensilvânia, sempre presente, a Maria Correia aqui no Insta também, quem mais aqui? O Gerson Francisco dos Santos, boa noite, que assim seja. Só um minutinho, ver aqui um pequeno problema. Tudo em ordem. Então hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, e a proposta para hoje é uma lição do livro Pão Nosso, né, que é da coleção de Emmanuel, a coleção Fonte Viva, a lição número 7, intitulada A Semente. Eu já disse de outra vez, né, se alguém quiser buscar esses textos pela internet, tem um site que disponibiliza gratuitamente. Basta pesquisar no Google, né, pelo nome, pelo título que eu divulgo. Então, lição 7, livro Pão Nosso, A Semente, cai direto já nesse site, que mostra a lição completa para quem quiser ler antecipadamente, tá bom? Lembrando também que esses vídeos eu deixo disponibilizados em meu canal no YouTube. Aqueles que quiserem se inscrever é Paulo Eduardo Sampaio. Se inscrevam lá, tem estudos de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e algumas palestras também. E esse estudo que estamos realizando, né? Eu faço uma playlist para cada estudo lá, para ficar mais fácil para acompanhar, tá bom? Quem mais aqui chegando? A Fátima Chaves, já comentamos, né? O Gerson, a Elizabeth Fonseca, o Diego Romão, um abraço, meu amigo. A Márcia Clemenchuk, Valéria Escalhão, João Franco, tudo bem, João? A Edna Markovics, Mariene Rocha, a Helena Maria Barbosa, Tereza Miliarte, boa noite, Sandra Paulino, Cida Basília, Dair Alves. Puxa vida, que felicidade perceber tantas amigas, tantos amigos aqui juntos. A Luci Faria, a Auresina Santos e todos que estão conectados aqui conosco para mais essa noite de estudos. Eu quero agradecer imensamente o carinho, a presença, a participação de vocês, que nos dão essa possibilidade, né, de levar o estudo à frente. Fico muito agradecido e muito feliz. E deixo aqui meus parabéns até esse grupo que se reúne aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Muitos amigos e amigas que a gente percebe que estão sempre juntos, né, um convidando o outro. Uma interação muito fraterna, isso é muito legal. A Helena Maria, a Loiva Carnota, aqui também, nossa amiga, Wilson Cotelac, né? Ariane de Moura, Benê Garcia, Lege Duarte. Vamos lá então, vamos começando. Inicialmente, como fazemos sempre, rogamos a Jesus, o Mestre, nos inspire a todos, nos abençoe com a sua santa paz, para que a gente possa não só armazenar conhecimentos, as lições tão proveitosas que Emmanuel nos oferece, assim a gente possa revermos procedimentos, atitudes, a forma de encarar a vida, que a gente possa ir incorporando
esses valores que a gente vai aprendendo. Então, que as bênçãos do alto nos envolvendo em paz, em luz e harmonia, para que a gente possa aproveitar bastante. Vamos então iniciando. Deu uma pequena travadinha aqui no Face, mas parece que já voltou, né? Bom, nós vamos então iniciando lição 7, a semente. O Emmanuel, pessoal, ele vai recortar um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 15, versículo 37. Só um minutinho, por favor. Capítulo 15, versículo 37, quando Paulo disse assim: Oi, Rose, boa noite, Rita Braga também, boa noite, bem-vindas, viu? Paulo disse: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Então aqui Paulo está falando sobre a semente, que quando semeia, a gente não semeia, lógico, né? O corpo pronto, não semeia aquilo que há de nascer a partir da semente. Então a gente vai estudar hoje, minhas amigas, meus amigos, sobre a semente. Algo tão minúsculo, né? Tão pequenina, mas é um símbolo forte, poderoso. É um símbolo muito usado nos ensinos espirituais. Jesus sempre fez uso da semente, né, nas suas parábolas. A gente poderia destacar aqui uma fala de Jesus tão importante, quando ele compara a fé com o grão de mostarda, que é a menor das sementes, né? E ele diz que quando essa semente transforma-se ali, né, germina, vira aquela planta, é uma planta tão grande que parece uma árvore. Então, para a gente ter ideia, nesse sentido de que algo tão pequenino vai se transformar em algo grandioso, como uma árvore que surge a partir de sementes, né? Então pensem comigo, uma semente apenas. Algumas sementes pode gerar ali uma árvore frondosa, com muitos frutos. Aí a gente pega um fruto dessa árvore, tem várias sementes. E cada uma daquelas sementes vai dar origem a outras árvores, outras plantações, outros benefícios para nós, humanidade, para a gente perceber aí o poder da semente, né? Então a semente contém em germe, em potencial, o corpo que há de nascer. Na sementezinha minúscula está ali em potencial, né, aquilo que ela há de transformar-se. Mas ela precisa passar por uma transformação, passar pelas etapas necessárias, né, de cultivo, de solo, de tempo, de adubação, de tantas coisas, um processo complicado, complexo, né, para fazer aquela semente germinar. E a gente poderia até pensar assim também, trazendo sempre para a nossa realidade, nas questões intelectuais e morais. Nós somos, né, como uma semente, o exemplo da semente. Quando a gente vê uma pessoa com um grande potencial intelectual, por exemplo, a gente não pode se esquecer que aquela pessoa começou num beabá, começou aprendendo as primeiras letras, né, até se transformar naquela capacidade toda. Assim também uma virtude, poderíamos destacar um exemplo. Uma pessoa que tem uma paciência imensa, né, admirável, que a gente fica desejando ter aquela paciência daquela pessoa. Mas a gente não pode se esquecer que essa pessoa que hoje é tão paciente, teve também os seus primeiros passos, os seus primeiros treinos para adquirir a paciência. Então, é nesse sentido, né, que nós vamos aqui hoje estudar essa lição de Emmanuel, tá bom? Aqui o nosso boa noite para a Eideia também, Alan Ferreira entrando aqui conosco também, sejam todos muito bem-vindos. Deixe-me ver aqui se já tem alguma pergunta ou algum comentário aqui no Facebook, no Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nosso muito boa noite a todos que foram chegando, nosso abraço fraterno a todos.
A Beatriz Nunes está muito gentilmente colocando aqui, nossa quarta-feira sempre abençoada com o estudo, assim evoluindo e aprendendo um pouco mais. Que bom, Beatriz, muito obrigado pela sua bondade aí, pelo seu carinho, mas que para mim eu considero assim um dia especial da semana mesmo. Que mais aqui? Vamos ver se tem alguma colocação para a gente destacar ou alguma pergunta, apesar que mal iniciamos, né? Só para a gente ir interagindo. Adair Alves, tudo bem, Adair? Está dizendo aqui, dentro de uma semente existe um pomar inteiro. Olha que legal, né? Uma sementezinha, imagine o que ela vai, o que vai sair a partir dessa semente, né? Como a Adair está colocando, um pomar inteiro, começa ali numa semente minúscula, né? Essa é a ideia, vamos ficando com a ideia da semente, que nós vamos trazer para a realidade espiritual, né? Boa noite, pessoal, quantos amigos e amigas aqui conectando, sejam todos muito bem-vindos, viu? Vamos seguindo aqui. Emmanuel, então, ele começa o comentário dizendo assim: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Olha que belo que Emmanuel coloca. Ele está comparando a sementezinha minúscula com uma sacerdotisa. Por quê? Pensemos, o que é uma sacerdotisa? Sacerdócio, aquele que está nesse... um religioso que se encontra ali num sacerdócio, ele está entre Deus e as criaturas, ele é o representante ali, né, entre Deus e as criaturas, aquele que vai falar de Deus, ensinar das leis de Deus, né? Então, para a gente perceber que a semente, Emmanuel está colocando a semente nessa condição, que ela vai nos ensinar de Deus, ela é intermediária entre nós, criaturas, e o Criador. Porque, vejam, através da semente, nós percebemos leis divinas. Com a semente, nós aprendemos, por exemplo, a lei do progresso. Olha como progride, como se transforma a semente, né? A gente percebe a lei do trabalho, o trabalho que é executado ali pela própria semente para se transformar, para dar origem a um alimento, a uma árvore, né? Então a semente nos ensina muito com a sua realidade tão simples, né? Porque a semente, ela que fica escondida na terra, né? É plantada ali no solo, ela que se apaga para depois de um tempo ressurgir. Ela morre para renascer, dar vida a outras formas, né? Então, para a gente perceber o potencial que há numa semente. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, pessoal, de comparar, é uma comparação apenas para a gente ter uma ideia, de comparar a semente minúscula com o espírito imortal que nós somos. Porque, vejam, Kardec, se não me engano, acho que na questão 115 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, ele vai falar que o espírito é criado simples e ignorante. Nós já ouvimos essa expressão, né? Simples porque o espírito não tem ainda, quando é criado, inteligência, o espírito não tem virtudes desenvolvidas. O espírito criado, ele é ignorante no sentido de que ele ignora, que ele não conhece, ele não tem virtudes. A gente poderia dizer que o espírito, quando é criado por Deus, é como uma folha em branco de um livro, que vai ser escrita, né, durante as reencarnações. Então, a gente poderia pensar aqui que nós... Só um minutinho, por favor, dê uma pausa aqui no Insta. Eu estou acompanhando aqui, eu vou segurando para a gente controlar, para não perder o comentário. Então eu comparo que o espírito é como uma semente. Por quê? Quando o espírito é criado, pessoal, ele é tão simples, tão frágil, tão pequenino, tão sem conhecimentos, mas o espírito, por outro lado, ele tem um potencial divino. Nós todos, quando fomos criados por Deus,
temos a centelha divina, nós temos algo de Deus em nós, porque nós temos a chamada perfectibilidade. Vocês já pararam para pensar nisso, meus amigos? Nós temos a perfectibilidade, ou seja, todos nós, sem nenhuma exceção, vamos um dia, depois de muitos milênios, é lógico, vamos alcançar a perfeição possível às criaturas de Deus. Seremos um Cristo, um Espírito puro, e assim a semente, ali tão minúscula. Quem que olha para a semente e diz que ela vai se transformar numa árvore gigantesca muitas vezes, né? Então, para a gente ter a ideia que a semente está falando de nossa realidade, de espíritos imortais criados para a perfeição, né? Então, nós vamos passar por um processo de crescimento espiritual como a semente. A semente é plantada, precisa um tempo, ela precisa ser regada, adubada, precisa do sol, precisa de água, para depois de muito tempo começar a brotar, a surgir ali, né, aquilo que provém dessa semente. Então Emmanuel continua dizendo: gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Então vejam que Emmanuel está dizendo que a semente é uma herdeira do poder divino. É bonito isso, né? Porque é criação de Deus. A semente, ela tem em si o poder de gerar vida, né? O poder de co-criar com Deus, porque a semente vai dar origem a um novo corpo, né? Uma nova forma, uma nova espécie. E assim nós, comparando com essa semente minúscula, somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus. E essa expressão, pessoal, filhos de Deus, Jesus caracterizou bem quando ele fala de uma bem-aventurança, quando ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então vejam que Jesus coloca a expressão filho de Deus como um título honroso, como já comentamos há poucas semanas atrás, né? O título filho de Deus é concedido àqueles que fazem jus a ele. Quando nós estivermos numa condição de trabalharmos em favor da humanidade, quando nós nos assemelharmos aos missionários que vêm à Terra, que doam sua vida pela paz da humanidade, que esquecem-se de si mesmos para pensar no bem do outro. Então, quando nós atingirmos essa plenitude de elevação espiritual, receberemos esse título honroso de filhos de Deus. Então entendam que nós somos já esses filhos, mas nós somos ainda sementes frágeis, que precisamos florescer, precisamos germinar, precisamos ser tratados, né, para que a gente possa gerar uma árvore frondosa. Então a semente nos ensina, diz Emmanuel, silenciosamente. Olha que bonito isso. Porque a semente, ela é enterrada, né? Ela fica no solo, apagada, ninguém vê a semente, mas ela está lá no silêncio do solo, escondida, fazendo o seu trabalho, aceitando o sacrifício de si mesmas, porque a semente precisa morrer para nascer algo a partir dela. Então, assim também age o Criador em nossa vida. Deus age silenciosamente, por isso que Emmanuel diz que ela age silenciosamente, né? Porque ela é uma herdeira de Deus, ela é criação de Deus. E Deus, vocês já pararam para pensar? Deus age silenciosamente. Nós nunca vimos, né, um benefício que a gente recebe, que Deus chega para nós e diz: olha, fui eu quem fiz, né? Eu te concedi isso. Deus nunca aparece. Deus, todo bem provém de Deus. Tudo de bom que existe na terra é por determinação divina. Mas Deus nunca apareceu, ele age silenciosamente.
Ele faz o bem para todos os seus filhos e não espera nada de nós. O que ele espera de nós é que a gente aprenda a lição, que a gente aprenda a ser bons filhos, né? E fazermos também o trabalho que se espera de cada um de nós. Vamos ver aqui então se tem algum comentário, antes que a gente siga mais um pouquinho, a gente vai levando aos pouquinhos, né? Para a gente ir pensando aí sobre cada tópico que Emmanuel comenta. Contribuições de vocês, e às vezes eu não consigo buscar todas, tá? Me perdoe. Adair Alves, colocando mais algo importante, dizendo assim, tá dando umas travadinhas hoje, hein? A internet parece que não tá lá muito, essas coisas não. Adair está dizendo assim, precisamos preparar o solo, retirar as ervas daninhas, regar, cuidar com amor, assim também é na vida. Olha que bonito, obrigado, viu, Adair? Muito boa colocação. Eu falei um pouquinho aqui nesse sentido, mas você falou com muito mais propriedade. Olha que bonito que ela colocou, né? Preparar o solo, retirar as ervas daninhas, regar, cuidar com amor. Assim é para a semente florescer, né? E assim também é na nossa vida. É justamente isso. A gente precisa cuidar, né? Com cuidado das nossas atitudes, cuidar do outro. No Insta não está travando, né, Eliana? Obrigado. Aqui no Face eu tenho percebido umas travadinhas. Eu acho que o Insta tá mais estável, né? Mas muito bom, viu, Daí? Gostei da sua colocação. Vamos ver mais aqui. Tem alguns pedidos de oração, né? A gente vai fazer ao final, viu? A Tata Batista e outros estão pedindo aqui. No final sempre a gente faz uma oração. E aqueles que quiserem deixar um copinho com água para fluidificar, tá bom? A Helena Maria está dizendo, uma sementinha boa alimenta muitos corações sofridos. Olha que legal. Muito bom, Helena. É essa a ideia, né? Uma sementinha, né? Quantos corações sofridos pode alimentar? A gente tem que imaginar que nós somos sementezinhas pequenas, né? Que nós não podemos tanto. Nós não somos assim tão aptos, né? Nós não somos espíritos tão evoluídos, mas nos comparemos àquela sementezinha que já quer produzir algo de bom, né? E assim a gente vai trabalhando essa semente que somos, né? Para ela poder produzir algo de melhor. O que mais aqui? A Beatriz Nunes está dizendo também, saber semear boas sementes para que possamos colher os bons frutos. Assim é a vida, semear o bem para colher o bem. Muito bom, Beatriz. Olha, vocês estão todos inspirados aí hoje, hein? Muito legal. É que a semente, né, inspira mesmo essas ideias, né? A Beatriz falando aqui, eu me lembrei até da parábola do semeador, né, pessoal? A parábola do semeador é mais ou menos nesse sentido. O semeador saiu a semear, umas sementes caíram à beira do caminho, aquele chão batido, outras caíram em terra pedregosa, né? A semente nasceu logo, não tinha raiz, o sol queimou. Outras caíram no solo fértil, mas nasceu espinho junto, sufocou a semente. E outras nasceram em solo fértil, deu frutos, né? Então, a Beatriz está colocando, me lembra isso. Nós precisamos ver que nós, muitas vezes, somos o solo. Qual solo que nós temos sido, né, para acolher essa semente divina? Será que nós temos preparado o solo do nosso coração para que essa semente possa dar bons frutos, né? Então, olha quantas coisas a gente é levado a pensar a partir dessa ideia da semente. O nosso amigo João Franco dizendo, a semente de Jesus é um mundo inteiro de luz e amor. Puxa vida, olha, hoje estamos inspirados aqui, que bom, viu? Todo mundo aí recebendo a inspiração do alto. Obrigado, João, obrigado a todos aí pela participação. Vamos mais um pouquinho com o Emmanuel. O Emmanuel continua dizendo, exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Olha, vamos pensar nisso que é importante, pessoal. Ponto de partida, o Emmanuel está falando.
Porque a semente, o que ela representa? Ponto de partida. Tudo começa, né, na semente. Vai surgir, né, quantos alimentos, quantas árvores, quanto que vem a partir de uma semente minúscula. Então a semente representa o ponto de partida. Pensemos, se a gente tem que subir uma escada imensa, a gente precisa subir o primeiro degrau para chegar lá em cima, né? E eu gosto de comparar sempre para a nossa realidade. Pensemos, meus amigos, num missionário importante que temos entre nós. Temos tantos missionários que vêm à Terra nos ensinar sobre Jesus, sobre o Evangelho, não é? Pensemos num missionário que a gente admira, que a gente gostaria de ser como eles, né? A gente fica, assim, admirado de perceber tamanho amor, tamanho conhecimento, tamanha sabedoria. Esse missionário também foi pequenino um dia. Um dia, como a semente, ele teve o seu ponto de partida. Vocês estão entendendo que nós nem sempre estamos no ponto de partida, já iniciamos o processo. Mas nós andamos alguns degraus da escada, temos muitos outros ainda pela frente. E a semente, então, é esse ponto de partida. Teve um momento que iniciamos a nossa longa jornada evolutiva. E aqui ele diz o trabalho que deve ser desenvolvido, né? Isso que foi falado já, tão bem falado aqui, comentado por vocês, o quanto precisa cuidar da semente, né? Que a Daíra Alves comentou, precisa ser regada, adubada, cuidar das ervas daninhas, né? Quanto que precisa cuidar, esse trabalho que precisa ser realizado para que a semente possa germinar. E nós precisamos pensar em nossa realidade também. Quanto trabalho em nós precisa ser feito para que a gente possa dar frutos, né? Para que a gente possa alcançar culminâncias de elevação espiritual. Então nós vamos precisar de esforço, dedicação, boas escolhas, né? Renunciarmos àquilo que não nos convém, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente precisa fazer esse trabalho em nós, que nós já estamos despertando para isso. Esse trabalho da renovação moral, da reforma íntima, né? Trabalho constante, dia após dia. A gente tem que se trabalhar. Imaginemos nós como essa semente que está sendo preparada. Então nós estamos nesse processo de transformar a semente, né, numa hortaliça, numa árvore, num fruto, né, depois de algum tempo. Então Emmanuel diz aqui também, lugares próprios e tempos adequados. Olha que interessante. Porque a semente, ela precisa de um solo fértil, do adubo, da água, do sol, de tantas coisas, né? Ela precisa do lugar certo para ser plantada. E precisa do tempo adequado, né? O tempo de espera, de preparo, de cultivo, para que ela possa florescer. Assim nós precisamos também do lugar próprio. Nós temos a terra abençoada. A terra é uma escola abençoada para o espírito. Reencarnamos aqui nesse mundo que é difícil ainda, né? Mundo difícil, mas é uma escola do espírito. Na nossa faixa escolar, espiritual, podemos assim dizer, a Terra é o mundo mais propício para nós. A Terra está nos oferecendo o solo fértil para a nossa colheita boa, para a nossa produção como sementes espirituais que somos. A família onde estamos também é o lugar certo, o lar certo onde nascemos, né? E assim precisamos e vivenciamos na vida. A fase da infância tem o período propício da educação, a juventude tem o período propício de força, de buscar o estudo, de se preparar. Depois vem a maturidade, o trabalho. Depois vem ainda a idade mais avançada ali, né, na terceira idade, como se diz, pessoa mais madura, mais experiente, que tem outros valores, já traz uma sabedoria maior. Então assim são as etapas, né? Como a semente passa, nós também passamos por essas etapas.
Aí Emmanuel continua dizendo: há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreender a semente. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Então aqui o que o Emmanuel está falando é daquelas pessoas que não compreendem a perfeição da natureza, não compreendem o trabalho da semente, que é uma criação divina. A natureza não dá saltos, nós temos que entender isso. Tudo tem seu tempo, né? O Eclesiastes, se não me engano, que diz isso lá do Antigo Testamento. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então existe um tempo para cada coisa. A natureza não dá saltos, ninguém se transforma de um dia para o outro, né? Então a gente precisa aprender o processo lento da natureza, lento, mas progressivo. Sempre estamos avançando. Então a gente não pode exigir do outro aquilo que ele ainda não pode dar. As pessoas, cada um de nós, estamos em determinada faixa evolutiva aqui na Terra. Às vezes a gente se compara que é algo ruim isso. Às vezes a gente quer exigir do outro a mesma forma como nós já conhecemos, como nós já entendemos, como nós já aprendemos do Evangelho, por exemplo. Então nós não podemos exigir do outro aquilo que ele ainda não pode dar. A gente precisa ter uma certa paciência, tolerância, assim como precisamos esperar a semente florescer, né? Aqui também a gente poderia pensar uma outra coisa nesse ponto que Emmanuel comenta. Na casa espírita, vamos pegar exemplos nossos. Na casa espírita, quantas pessoas às vezes querem fazer um bom trabalho, né? Observam outros que trabalham há mais tempo, se inspiram naquelas pessoas mais ativas, né? No trabalho espiritual. E às vezes essas pessoas não têm paciência de esperar esse processo como a semente. Essas pessoas, às vezes, não se dedicam a um estudo, a uma preparação, a um tempo de armazenar conhecimento, experiência, para só depois começar a trabalhar. Então, a gente precisa aprender isso com a semente também. Se a gente quer realizar algo, é preciso primeiro nos preparemos. É preciso ter paciência, dedicação, esforço para alcançarmos a condição, né? O André Luiz diz assim, se não me engano, em Nosso Lar, né? Ele fala, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Então, tudo bem, nós queremos trabalhar, mas precisamos estar aptos para o trabalho primeiro. Precisamos nos preparar com paciência. E Emmanuel diz ainda, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas. Aqui a gente pode pensar nos materialistas, né? Aquelas pessoas que estão muito ainda presas somente às coisas materiais. Eles estão traindo a sua essência espiritual, porque se apegam demais, querem tudo rápido, tudo que gera lucro, vantagens, né? Tudo rápido, sem espera, não se dedica a um processo de aperfeiçoamento, de melhoramento moral. Então são esses que Emmanuel diz, aceleram os processos da ambição, né? E depois ele diz ainda assim, olha que importante, incham-se, olha só o que ele diz agora, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Olha, sujeitos a esse problema. O que seria isso? Imagina uma pessoa que consegue... Vamos pegar o nosso exemplo da casa espírita, né? Falemos de nós. Vamos imaginar um trabalhador da casa espírita que consiga realizar vários trabalhos ao mesmo tempo. Então a pessoa faz palestra, a pessoa
entrega cesta básica, recolhe alimentos. Então, aquela pessoa que tem várias tarefas, né? Aí precisa analisar o seguinte: às vezes essa pessoa não aprendeu ainda a essência do trabalho. Pode ser que seja algo bom, verdadeiro, mas nem sempre. Às vezes a pessoa está querendo realizar muito, mas pela sua vaidade, pelo seu orgulho, para mostrar-se muito ativa, né? Então essa pessoa pode se enquadrar nesse que Emmanuel diz aqui: incham-se, aquele inchaço de vaidade, de orgulho, né? Que a pessoa se sente melhor que os outros, se sente muito importante por fazer várias atividades, mas às vezes não realiza com amor, às vezes não realiza aquilo com o objetivo de levar benefício ao outro, está pensando mais em si mesmo, está pensando mais no destaque próprio do que no benefício que pode gerar para outros, né? Então é isso que Emmanuel comenta nesse incham-se, né? E caem sem nenhuma edificação santificadora. Meu irmão, tudo bem, Sampaio? Sampaio Psicanalista, chegando aqui, bem-vindo, viu? Boa noite. E a todos que estão chegando aqui, conectando conosco, nosso abraço, muito bem-vindos. Estamos estudando a lição 7 do livro Pão Nosso, intitulada A Semente, tá? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui no Face, que eu não consigo acompanhar na hora que... vamos ver então. Deixa eu ver aqui, tá passando rápido, às vezes eu perco. Né? Eu estou percebendo, viu, Daí? Infelizmente, eu não sei se é a minha internet, eu estou percebendo que o Face tem travado bastante. Eu não estou conseguindo melhorar isso, me perdoem, viu? Mas acho que é coisa rápida e volta, né? A Beatriz Nunes está dizendo: somos iguais sementes, temos que entender que tudo tem seu tempo, assim respeitando cada etapa do crescimento e não atropelar o processo. Cada etapa é um novo aprendizado para nova evolução espiritual. Muito bom, Beatriz, está sempre deixando bons comentários aí, muito legal. É esse processo, né, que a semente faz também, e nós estamos aí como sementes. Imaginemos nós, né, nessa condição de sementes que estamos tentando produzir algo de bom a partir da nossa transformação, né? Pessoal, me perdoem aí pelos travamentos da internet, mas eu não estou conseguindo modificar isso. Deixa eu ver só um detalhe aqui, só um minuto. Então, aqui eu estou na velocidade, para mim está normal, estou no 5G, não tem nada errado, mas está travando mesmo, pessoal, me perdoem, viu? Infelizmente. No Instagram parece que está melhor, viu, pessoal? Se vocês quiserem, se alguém quiser migrar para o meu Instagram, é pauloo com 2 Os, pauloo.sampaio. O pessoal do Instagram está falando que está melhor a conexão pelo Instagram, tá bom? Mas está complicado, né? Infelizmente. Bom, mas vamos avançando aqui mais um pouquinho. O Emmanuel diz assim, então. A Sandra Paulino chegando aqui, né? Graciete Barbosa. Então, tem algumas pessoas migrando aqui para o Insta, que parece que está melhor mesmo, viu? Obrigado, a Lindalva aqui, né? Fique calmo, não é culpa sua. Infelizmente, né? Obrigado pela compreensão aí. Graciete Barbosa aqui também, tudo bem? Boa noite. Olha o João Batista Franco dizendo aqui, ó. No Instagram você ainda tá mais bonito. Esse João não tem jeito mesmo, né? Fica mais próximo aí, né, João? Aí, ó, tem muitos amigos aqui pelo Insta agora, que legal, viu? Pessoal, o Instagram parece que é a opção aqui, ó. O pessoal tá tudo chegando aqui pro Insta. Vou até dar uns minutinhos, quem quiser
chegar aqui no Insta, já tem vários amigos e amigas aqui conectados. Tá vendo? Tá melhor mesmo, né? É que eu uso dois aparelhos, pessoal. Eu estou usando um. Pode ser que o celular não está alcançando a velocidade legal, né? O tablet, ele tem, o iPad, né? Ele tem uma conexão melhor. Que bom, então. Vamos. Parece que tem gente chegando aqui no Insta ainda. Vamos dar só um minutinho aqui para a gente continuar. Bem, né? Pessoal, quem quiser então o Insta é paulo.sampaio, tá? Minha página não precisa autorização, só chegar e dá para conectar no vídeo aí. A Daíra Alves aqui também, o Lilico, tem vários amigos e amigas já chegando aqui pelo Insta, né? Então vamos seguir mais um pouquinho agora? A Oresina aqui, ó. Então é por isso que você está mais bonito. Aqui no Insta fica mais visível a carequinha aqui do Paulinho, né? Boa noite, Najib. Pessoal, vamos então avançar mais um pouquinho, que o Face já ficou mais... O pessoal já está quase abandonando o Face aqui, né? Mas eu vou prosseguir aqui também, lógico, né? Eu pretendo deixar esse vídeo aqui no Face também, tá? Vamos lá então. Emmanuel continua dizendo assim, Lindalva, tudo bem? Emmanuel diz ainda, não souberam aprender com a semente minúscula, que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. Então vejam esse comentário de Emmanuel aqui, né? A semente não oferece o pão pronto, é lógico, como Paulo já disse lá no seu versículo, né, que Emmanuel recortou. A semente vai oferecer o trigo, que é a essência. Assim como nós precisamos realizar o nosso melhor em cada etapa da evolução. Legal, Lindal. Em cada etapa da nossa evolução, cientes, né, daquilo que a gente já pode oferecer. Então, nós somos sementezinhas, né, minúsculas ainda, considerando na nossa longa jornada evolutiva. Mas não desanimemos diante das dificuldades, dos problemas da vida. A gente perceba que nós estamos avançando sempre. Nós estamos crescendo espiritualmente. E Emmanuel volta a dizer aqui, pessoal, saber começar. Ele toca de novo nesse ponto, né? Precisamos sempre pensar nisso. O essencial para a nossa evolução é o início, começar, não desistir dos primeiros passos, né? Na evolução nós temos um trabalho, um estudo, uma preparação e nunca nos comparemos, meus amigos, eu digo sempre isso. Não nos comparemos. Por exemplo, a gente tem aqueles que nós admiramos na vida em quaisquer áreas, né? Na música, na filosofia, na religião, sempre a gente tem aquelas pessoas que nós consideramos nossas referências, né? Os ídolos que nós temos. Mas a gente deve pensar assim, eu também vou um dia chegar nessa condição. Hoje eu sou uma semente menor, uma semente minúscula, mas se eu cuidar, se eu tratar bem, se eu me preparar bem, né? Estudar, me preparar, eu vou atingir essa condição melhor. Eu vou também um dia chegar à condição de maior elevação, né? Então nós temos que pensar sempre, eu digo sempre isso também, meus amigos. Nós temos que ter aquela visão de espíritos imortais. Como que é isso? Eu admiro tanto quando eu vejo uma pessoa numa faixa mais avançada de idade, uma pessoa idosa, né? Que ainda se preocupa de conhecer mais, entra numa faculdade, faz alguns cursos, se prepara para algumas atividades para a próxima reencarnação. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram em o que podem fazer na próxima? Ó, a Graciete está brincando. Diz, quando eu crescer serei igual Paulo Sampaio. Não precisa crescer muito não, viu? Nós estamos todos aqui na condição bem pequena ainda. Obrigado pelo carinho, Graciete.
Então, mas essa ideia, né, pessoal, de que a gente deve preparar-se para a próxima. E eu falo para vocês, olha lá, o Lili, que eu nunca pensei nisso. A gente devia pensar, né? Terezinha também dizendo ainda não. A Rita Braga dizendo eu não tenho, não quero voltar. Ai, Rita, mas sinto te dizer, vai voltar, viu? Então, pessoal, é o seguinte, às vezes o que eu quero dizer é assim, a gente gostaria de ser algo, de realizar algo bom, um trabalho bonito, mas a gente vê que às vezes, dessa vez não dá, não temos às vezes habilidade, né? Então a gente pode fazer o quê? Começar a estudar aquela área, começar a pesquisar, começar a se dedicar. Tá vendo? O João Batista Franco dizendo, eu quero ser escritor espiritual. Começa, João, começa a pesquisar isso, a se interessar, a estudar, a ver outros que fazem, né? A Beatriz Pinheiro dizendo aqui, já quero ter um pouco do teu aprendizado. É um pouquinho que a gente tem, né, Beatriz? Um pouquinho que a gente vai, mas por quê? É esforço, é dedicar, a gente precisa buscar, a gente precisa querer, né? A Graciete dizendo, nem concluir essa, como vou pensar na próxima? Dá até medo. A Aurezina, eu quero errar menos. Mas, pessoal, essa ideia de pensar na próxima reencarnação, eu estou dizendo no seguinte sentido. Nós temos que pensar que nós vamos voltar. Apesar da nossa amiga Rita não deseja muito isso no momento, mas nós vamos voltar em condições melhores cada vez. Não é para piorar, é para melhorar a nossa condição. Então pensem que nós podemos nos preparar para uma volta melhor. Entendam uma coisa, meus amigos. Aquilo que a gente conquistar dessa vez já é conquista que trazemos para a próxima. A gente não começa do zero. Sabe por quê? Existe uma confusão. Porque a gente passa pela infância de novo do corpo, né? A gente volta para a escola, aprende tudo de novo, mas a hora que a gente chegar na fase adulta, o aprendizado dessa vai continuar. O Lilico dizendo, acho que vou pensar na próxima quando estiver no lado de lá, né? Tá certo, é um direito, mas eu digo para vocês, eu já me preparo para a próxima. Por exemplo, eu dessa vez estou realizando aqui, eu não diria nem palestra, eu faço alguns pequenos comentários na Casa Espírita, né? Que leva o nome de palestra. Eu gostaria de um dia ser um palestrante, mas dessa vez eu vejo que quantos existem com capacidade imensa. Então eu tenho esses como referência. Eu estou dando um exemplo para vocês, eu tenho esses palestrantes como referência, porque um dia eu também quero realizar esse trabalho. Então o que eu faço? Dessa vez eu estou treinando, eu estou me preparando, que nem aqui com vocês, é um treino, eu estou me preparando para isso. Eu estou estudando, eu estou me buscando conhecer mais, quem sabe na próxima reencarnação eu venha preparado para realizar palestras. Entenderam? É um exemplo. Então, se vocês gostam de algo, se preparem, se dediquem. Aquilo que vocês conquistarem nessa, vem na próxima, dali para frente, já traz algo armazenado, entendeu? O Anderson Tavares, nosso amigo, dizendo aqui, mas Paulinho, você manda muito bem. Olha o carinho de vocês, né? Obrigado, meu amigo. Um abraço, viu? A Deise Florencio dizendo, começa aos poucos, é isso. Lembra que nós lemos ali atrás na lição que Emmanuel falou? É preciso o primeiro passo, né? É o ponto de partida. Então a gente precisa entender que nós não somos ainda aquilo que gostaríamos de ser, mas temos que dar um primeiro passo, temos que começar. Isso, o João está dando exemplos aqui, ó, o Cortella, a Monja Coen, né? A gente poderia dizer quantos nomes aí de destaque nesse meio da divulgação, né? A Rose dizendo, eu já acho que você é um palestrante. Obrigado, esse é o carinho de vocês, né? A Adair Alves dizendo, eu quero estudar e trabalhar muito, tanto lá quanto aqui. É justamente, legal isso, esse desejo de realizar algo, né? Então tenhamos isso em mente, busquemos nos preparar. Eu admiro muito vocês, eu já disse aqui, né? Esse grupo que tem aqui no Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que estudam juntos, parece que a semana toda, né? É admirável essa dedicação de vocês.
É muito bonito isso. Então, isso mostra que vocês querem conhecer, que vocês querem armazenar conhecimento para realizar algo de bom, né? E não precisa ser um trabalho de destaque. Dentro do lar, trabalho para Jesus dentro do lar, né? A Graciete está dizendo, tem vergonha de falar em público, prefiro ficar só no passe. Tem várias opções, trabalho a todo gosto, né? Então continua aqui, Emmanuel dizendo, mais aqui. Ele vai encerrar a mensagem, então, dizendo assim. A nossa amiga Eliana Araújo dizendo, na próxima, quem sabe você será meu mentor. Olha o carinho dessa amiga, né? Para mentor, Eliana, eu vou precisar aí de umas, vamos pôr aí umas 50 reencarnações, pelo menos. Mas é brincadeira, né? Mas a gente está tentando, sim, realizar algo de bom, né? Aqueles mentorzinhos simplesinho, fraquinho, quem sabe, né? Daqui umas 3, 4 poderia ser possível, né? Obrigado pelo carinho de vocês sempre aí. Então o Emmanuel, ele vai encerrar a mensagem dizendo assim, a Rosa está dizendo aqui, ó, sim, comecei com você, Paulo, e já estou a semana toda, todos os dias. Olha que legal, né? Essa dedicação, essa vontade de estudar, de conhecer. Legal, Liana. O Lilico dizendo, estudamos nos outros dias com Alexandre Xavier. Eu sei, eu estou acompanhando esse grupo, eu vejo quanto que vocês se dedicam aí. Tenho conversado com um amigo também, né, com alguns amigos aí pelo Messenger também, né, que passam essas ideias. A Beatriz dizendo, também quero o Paulo como nosso mentor, nos ensina muito. Muito carinho, né? Vocês são muito bondosos mesmo. A Ana Bush dizendo, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, como disse Jesus. Olha que legal a Ana Bush colocando, né? Busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça, disse Jesus, e tudo mais vos será dado por acréscimo, né? O João, você já é uma grande voz. Obrigado, João. Essa é a bondade, né? A gente está se esforçando, pelo menos já é um começo, né? O primeiro passo. E o Emmanuel então encerra dizendo assim, no esforço redentor. Olha, pessoal, essa parte final da mensagem é belíssima, tá? Ele diz assim, no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então vejam que Emmanuel aqui está falando de esforço redentor. É aquele esforço que redime, que liberta, que nos liberta das más paixões, dos apegos, dos equívocos, né? Pensar que o poder da semente que Deus nos oferece como exemplo para as nossas possibilidades de transformação. E ele diz aqui, sementes gloriosas. Olha o exemplo de sementes gloriosas que ele deixa. Um gesto. Às vezes você pensa assim, mas o que é um gesto? Nada, né? Mas o que é um abraço de perdão? Vocês já pararam para pensar nisso? Aquele abraço verdadeiro de alguém que perdoa o outro. Esse gesto transforma uma vida. Esse gesto não será esquecido mais. É um gesto, é uma sementezinha. Uma palestra, às vezes a gente ouve uma palestra, aquela palestra que nós fomos prontos, com o coração aberto para receber. E aquelas palavras chegaram ao nosso coração como uma luz que clareou as sombras do nosso coração. Então, uma palestra, o que é uma palestra? É nada, diante de tantas que a gente vê, mas aquela pode ter sido especial. Aquela palestra marca a nossa vida, aquela palestra nos motiva a transformarmos a nossa existência. Então, Emmanuel está dando esses exemplos de pequenas sementes, gloriosas sementes. Uma hora, o que é uma hora? O dia tem 24 horas. A gente poderia dizer, mas uma hora é nada. Mas uma hora de boa convivência, de serviço no bem, uma hora que você se dedica
alguém que está carente pode fazer toda a diferença. Aquela hora pode ser significativa demais para aquela pessoa que recebeu o teu carinho, a tua atenção, a tua presença. Em uma hora pode ter modificado a vida daquela pessoa. Uma frase. O que é uma frase, meus amigos? Quantas frases são jogadas ao vento? Então, uma frase inspirada pelo alto é luz para quem recebe. O João está dizendo aqui, quando criança ouvi uma frase que sigo até hoje, controlar a si mesmo. Então vocês estão entendendo o que significa sementes gloriosas? Aqueles gestos, aquelas palavras, aquela horinha, aquela frase que a gente pensa que não é nada, vai marcar uma vida. Vai nas coisas que a gente não deve desprezar. Aproveitemos as pequeninas coisas, as pequeninas oportunidades para fazermos o bem, de dizer ao outro, eu te amo, você é importante para mim. Então são pequenas coisas, meu irmão está dizendo, oportunizar o tempo, ainda que fugaz, pode mudar toda uma vida. São essas pequeninas coisas. A Graciete dizendo, às vezes até um pensamento de boas energias, carinho, justamente, né? Pensamentos até são válidos, são importantes. Um só momento pode se eternizar uma vida toda, diz o meu irmão. Olha que bonito, né? E aqui eu me lembro, pessoal, do Emmanuel, que é o nosso professor aqui do Evangelho. O Emmanuel, certa vez, eu acho que eu já disse, mas nunca é demais repetir. Deixa eu ler primeiro aqui a Beatriz, que senão tem rodado rápido aqui o Insta agora, que tem vários amigos. A Beatriz Pinheiro está dizendo, trabalho como técnica de enfermagem, vejo muito como é importante dar uma atenção ao próximo, muda o dia dos pacientes. Olha que legal. Aquele minutinho, às vezes, né, Beatriz, que você está dando de atenção para aquela pessoa, naquela hora de dor, de aflição, aquele minutinho representa muito para ela, aquele carinho, aquela atenção, né? Certa vez perguntaram para Emmanuel, você é um espírito tão ocupado, como que você consegue saber tanto de evangelho? Quando que você teve tempo para estudar e aprender tanto de evangelho? O Emmanuel respondeu assim, meu filho, eu aproveito a bênção dos minutos. Olha, meus amigos, o que é isso? Eu já falei isso aqui, mas repetindo, nunca é demais. Aproveitemos a bênção dos minutos. Você para num dia e fala assim, eu só tenho 15 minutos, não dá para fazer nada. Dá. Leia um livro. Liga para alguém, transmite uma mensagem de otimismo, manda uma mensagem no WhatsApp, fala algo bom para alguém, uma mensagem de esperança, de luz. Gente, 15 minutinhos a gente faz muita coisa. A Dair Alves está dizendo aqui, um bom dia dado com amor pode mudar o dia de alguém. É isso. Às vezes a gente sai à rua com a cara fechada. A gente diz, eu não conheço a pessoa. Mas, gente, que custa desejar um bom dia ao cruzarmos com alguém na rua? Às vezes a pessoa está carregando uma aflição e a hora que alguém nota na presença dela, pode mudar a vida dessa pessoa. Deixa eu ver aqui no Face agora, que eu fiquei tão preso aqui no Insta, né? Muitos vieram para cá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no Face também. A Edna Markovic está dizendo, somos sementes em germinação, cada etapa é uma evolução. Olha que bonito. Obrigado, Edna. É bem isso. Nós somos sementes germinando, transformando, nos lapidando, né? Nas existências carnais. A Loiva está dizendo, meu ídolo é Jesus. Então, nós vamos chegar à condição do Cristo, né, Loiva? Precisamos querer avançar, buscar cada vez mais, né? A Fátima Chaves está dizendo, no trabalho, onde estão começando pela primeira vez, também são sementes, evoluindo seu trabalho conforme seu esforço. E isso, até no trabalho profissional, sementes. A Helena Maria, estou tentando me preparar para a próxima. Legal, Helena, tem essa visão mesmo. O Diego Romão dizendo, a vida é uma constância, a morte uma esporádica. Olha que legal o pensamento do Diego aí, né?
A Lourdes, gratidão, Paulo, estudo maravilhoso, que bom. Muitos aqui agradecendo, eu que agradeço muito a presença de vocês, viu? Vejo aqui quantas mensagens carinhosas, fraternas. Pessoal, vamos então fazer a nossa oração para a gente encerrar? Eu acho que essa lição da semente foi muito bela, né? A Luci Faria, também Ercília Machado, deixando aqui seus agradecimentos. Na verdade, eu agradeço muito, devo agradecer muito a cada um de vocês por essa participação tão intensa, né? Vocês não são meros espectadores aqui de uma transmissão. Vocês estão participando ativamente, contribuindo muito para enriquecer esse estudo. E eu agradeço imensamente cada um de vocês. Mas quero convidá-los, como teve alguns pedidos, né? Façamos uma oração para a gente finalizar, ter uma noite tranquila, né? Termos bons sonhos, né? Vamos fazer então a nossa oração. A Beatriz dizendo que rápido que passa o nosso tempo na quarta. A Maria Correia, na próxima só quero ser melhor que essa. Legal. Para mim também passa rápido, viu, Beatriz? Quando a gente gosta, né? É algo muito bom. Obrigado, gente. Agradeço muito a cada um de vocês aí por esse carinho, por essa presença, por essa bondade, né, de vocês me acolherem dessa forma. Auresina, muito obrigado, viu? Graciete, nossa, eu fico imensamente feliz. Uma exposição tão simples, mas a gente coloca, né, o coração nisso. Acho que isso faz a diferença, né? Coloco o sentimento, recebo esse carinho de vocês e a gente tenta trocar um pouquinho, né, dessas boas impressões. Obrigado, João. Vamos lá então fazer uma oração, pessoal, para a gente encerrar. Vamos agradecer a Jesus, que é o Mestre, que é o irmão mais velho. Obrigado, Jesus, Mestre, pela luz divina que irradia de Ti por todo esse planeta Terra. Como é bom, Senhor, começarmos a perceber o valor do Teu Evangelho. A Tua vinda até nós fez diferença total em nossas vidas. Não é à toa que foi marcado o tempo antes e depois de Ti, porque a Tua vinda trouxe a luz do Evangelho, trouxe os Teus exemplos marcantes nos ensinando o caminho da verdadeira felicidade, o caminho que nos conduz ao reino do Pai. Então, Senhor, a nossa imensa gratidão pelo Teu amor, pela Tua paciência, pela Tua dedicação, pelo Teu sacrifício. Que sacrifício imenso por amor a todos nós. Inspira-nos, Senhor, ao bem. Inspira-nos, Senhor, ao amor ao semelhante. Nos ajude a arrancar de nós tudo aquilo que nos prende aos interesses pequenos da matéria. Que nós possamos, Senhor, perceber o caminho de luz que o Teu Evangelho abre para nós. Que não fiquemos presos às ilusões do mundo, que nos encantam, que nos atraem, mas que não nos conduzem a nada de tão bom assim. Nós sabemos que o caminho verdadeiro é trilhando nos Teus passos, Senhor. Nós queremos seguir nos Teus passos, mas nós somos frágeis ainda. Nós somos sementes, mas queremos florescer um dia. Rega-nos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua luz. Rega-nos, sementezinhas que somos, para que um dia a gente possa florescer e trabalhar com mais eficiência na Tua seara, em favor de outros que ainda vão surgir como sementes, que nem sementes são ainda. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que estivemos reunidos em Teu nome, aprendendo mais um pouquinho do Teu Evangelho. Que tenhamos o amparo dos bons espíritos amigos. Permita, Jesus, que todos aqueles que pedem o socorro, o auxílio,
recebam na presença dos teus mensageiros de luz, a deixarem o auxílio, o amparo, fluidificando as nossas águas, nos inspirando, nos fortalecendo, e que assim possamos voltar a nos reunir aqui em teu nome na próxima quarta-feira, que assim seja. Obrigado mais uma vez, uma boa noite, bons sonhos, que nós possamos, né? Todos nós temos um potencial imenso, meus amigos. Nós somos sementes ainda, mas nós vamos transformar essa semente em uma planta, em uma árvore grandiosa. Vamos nos dedicar à nossa transformação, vamos trabalhar com amor, com sacrifício, com dedicação, para que a gente possa cada vez mais encontrar essa luz divina do Evangelho. Que essa luz do Cristo possa iluminar a nossa alma, que a gente possa sentir esse amor verdadeiro, esse desejo de fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado pela presença de todos. Espero vocês na próxima quarta-feira, com toda essa dedicação, com todo esse carinho que vocês sempre vêm. Muito obrigado, amigos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Um abraço fraterno a todos. Tchau, tchau, gente. Brigadão, viu? Muita paz para todos.